Lula passa por cirurgia no quadril e equipe médica afirma que presidente passa bem. Operação Lesa Pátria. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão contra general da reserva. E você vai ver também. Projeto de usina em praia de Fortaleza pode derrubar a internet no Brasil e trava embate com operadoras. Ministro Fernando Haddad explica a nova fase do programa Desenrola Brasil, que começa na segunda-feira. Temporal fora de época alaga Nova York e governadora declara estado de emergência. No Dia Mundial do Coração, você vai ver quais os cuidados essenciais para uma vida saudável. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula passou por uma cirurgia no quadril no fim da manhã de hoje para corrigir uma artrose. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília por uma equipe médica de São Paulo e foi concluído com sucesso. De acordo com o médico Roberto Calil, o presidente já está acordado e conversando e não precisará ficar na UTI. Além do procedimento de quadril, Lula também passou por uma correção nas pálpebras. Lula deixou o Palácio da Alvorada por volta das 8 da manhã e seguiu em comboio até o Hospital Sírio-Libanês. O presidente foi diagnosticado com um quadro de artrose, um desgaste da cartilagem das articulações, comumente provocado pela idade. A cirurgia será a terceira de Lula no quadril. As duas primeiras, em julho, foram procedimentos pouco invasivos para aliviar as dores. De acordo com os médicos, 70% dos pacientes que se submetem a esse procedimento conseguem dar os primeiros passos no mesmo dia da cirurgia. Para se locomover após a operação, Lula vai usar andadores e muletas. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ele deve ter alta no início da semana que vem. Quando deixar o hospital, Lula irá despachar no Palácio da Alvorada por pelo menos 3 semanas. E não poderá viajar por quase 1 mês e meio. Em compromissos públicos fora do Palácio do Planalto, Lula usou máscara já como preparação para a cirurgia e se queixou das dores constantes no quadril. Eu quero voltar a jogar bola, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer esteira, eu quero voltar a fazer ginástica. E eu estou desde agosto do ano passado com dor. Dói para dormir, dói para levantar, dói para sentar, dói para ficar em pé. Se tudo correr conforme o previsto, Lula retoma as viagens internacionais no final de novembro para comparecer à Conferência da ONU sobre o Clima, a COP28, nos Emirados Árabes Unidos. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Um ex-integrante das Forças Especiais do Exército é suspeito de participação nos ataques de 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu nesta sexta-feira um mandado de busca e apreensão em Brasília contra o general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, acusado de participação nos ataques de 8 de janeiro. Ele é considerado executor e, possivelmente, um dos idealizadores dos atos contra as sedes dos 3 poderes. Durante a ação, os agentes apreenderam armas, passaporte e celular do general. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de ativos e valores do investigado. Ridalto foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Atualmente, Ridalto atua como professor do Instituto Sagres de Política e Gestão Estratégica Aplicadas. A Polícia Federal busca identificar supostos integrantes das Forças Especiais do Exército que teriam dado início às invasões às sedes dos 3 poderes. A investigação apontou que os suspeitos usavam balaclava e luvas e teriam aberto as escotilhas no teto do prédio do Congresso Nacional. A PF apura se eles teriam facilitado a invasão dos extremistas. Isso porque as suspeitas apontam que aconteceu uma atuação profissional, pessoas que conheciam previamente o local e possuíam treinamento.
E olha só, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,8% no trimestre encerrado em agosto. É o menor resultado desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. O percentual vem apresentando sucessivas quedas. Mesmo assim, mais de 8 milhões de pessoas continuam procurando emprego no país. Segundo o IBGE, houve aumento no número de trabalhadores na formalidade e na informalidade. O número de empregados com carteira assinada no setor privado foi de 37 milhões de pessoas. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nesta sexta-feira, último pregão do terceiro trimestre de 2023, com investidores repercutindo números de inflação nos Estados Unidos e os dados do PIB do país, que apresentaram um resultado menor que o esperado pelo mercado. Já o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,26% e encerrou o dia cotada a R$ 5,02 na venda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta sexta-feira o balanço do Desenrola Brasil, o programa do governo federal para a negociação de dívidas. Mais de 650 credores concordaram em dar descontos médios de 83% nas dívidas de 32 milhões de pessoas que devem até R$ 5 mil. Acompanhe um trecho da entrevista do ministro. Os 151 bilhões... com os descontos aplicados, se transformaram em 25 bilhões. Estamos bastante felizes com os resultados conseguidos. Nós estamos falando de 150 bilhões de reais, né, que podem eventualmente ser quitados, o que vai permitir que as pessoas possam ter um último trimestre do ano bastante mais confortáveis, com o nome limpo, com o crédito recuperado, para ter um final de ano melhor. E o site do Desenrola estará no ar no dia 9 de outubro. Os interessados em renegociar dívidas precisam ter uma conta prata ou ouro no gov.br, que é o site do governo federal. Mais de 150 bilhões de reais em dívidas podem ser renegociados. Um projeto de criação de usina em Praia do Ceará pode derrubar a internet no Brasil. As operadoras temem que a usina danifique cabos de telefonia que partem da Europa e da África para Fortaleza. O governo do Ceará pretende executar a obra de uma usina que promete converter água do mar em potável. Mas as empresas telefônicas temem que a estrutura do projeto cause o rompimento de cabos submarinos que fornecem acesso à internet. A iniciativa da construção da usina de dessalinização é liderada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará. O projeto prevê a ampliação de 12% da oferta de água na Grande Fortaleza. O edital para a realização do projeto foi vencido pelo consórcio Águas de Fortaleza e o investimento previsto é da ordem de 3 bilhões e 200 milhões de reais. O problema é que de Fortaleza os cabos de fibra ótica partem para o Rio de Janeiro e São Paulo. Por conta da proximidade, a capital cearense é a primeira cidade do Brasil a receber dos europeus os cabos que garantem uma conexão rápida à internet. Conforme a Anatel, esses cabos são responsáveis por 99% do tráfego de dados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, se os cabos forem rompidos, o país inteiro fica offline ou com a internet bastante lenta. Para evitar o risco, a Anatel emitiu uma recomendação contrária à instalação do projeto da usina de dessalinização. A medida parou o andamento do projeto. A Companhia de Água explicou que a distância entre cabos e outras infraestruturas foi ampliada de 40 para 500 metros para evitar riscos. E com as novas medidas, a CAGES espera que a Anatel revise a medida que travou o andamento do projeto. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana.
A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira uma operação de busca e apreensão a administradores da empresa União Transportes. Os agentes cumpriram mandados da Barra da Tijuca e em Campo Grande, ambas na Zona Oeste, e no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo investigações, o grupo aplicou um golpe milionário em uma rede de drogarias, falsificando notas fiscais para superfaturar o contrato. O documento determinava o acordo de distribuição de carregamento de remédios para diversos municípios do Rio. Estima-se que o prejuízo seja de mais de 16 milhões de reais. E centenas de peixes foram encontrados mortos na lagoa de Piratininga, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Desde o início do mês, 4 toneladas já foram retiradas do local. O Instituto Estadual do Ambiente investiga possíveis despejos irregulares de esgoto. Já a Prefeitura afirma que o fenômeno acontece com mais frequência em períodos de mais calor, como vem fazendo nos últimos dias. Os moradores da região reclamam do problema antigo e cobram o desassoreamento do túnel que conecta a lagoa ao oceano. Eu fico por aqui. Segunda-feira eu volto com mais notícias do Rio. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Anderson, muito obrigada. Ótimo fim de semana para você. Obrigada, Anderson, pelas informações e até segunda-feira. E veja a seguir, temporal fora de época alaga Nova York e governadora declara estado de emergência. E ainda, no Dia Mundial do Coração, você vai ver quais os cuidados essenciais para uma vida saudável. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Nos destaques internacionais, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nomeou hoje Andrei Trochev como novo líder do grupo Wagner em uma reunião no Kremlin. Ele era um dos comandantes seniores do grupo de mercenários por quase uma década. Dirigindo-se a Trochev, o presidente russo anunciou que ele assumiria agora as rédeas da organização paramilitar, passando a liderar unidades voluntárias que podem cumprir várias tarefas de combate na Ucrânia. As fortes chuvas que atingiram o nordeste dos Estados Unidos hoje inundaram estradas em Nova York e paralisaram parcialmente metrôs e aeroportos. O governo decretou estado de emergência. Várias estações da gigantesca rede de metrô da metrópole foram parcialmente inundadas e várias linhas centrais estão fechadas no Brooklyn. O metrô informou que continua retirando água dos trilhos nas estações de Brooklyn e Manhattan. Já o aeroporto de LaGuardia anunciou que todos os acessos ao Terminal A estão atualmente fechados. Segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, as chuvas são causadas por um sistema de baixa pressão que se estende ao longo da costa do Atlântico e atrai o ar úmido do oceano, produzindo áreas de fortes chuvas nas regiões do norte e do leste. E hoje é sexta-feira, dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui para falar sobre a saúde oral nos pets. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria Alice. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na HIT. Mais de 80% dos pets têm doenças bucais instaladas e, infelizmente, muitos deles convivem com a dor. Olhar a boquinha dos nossos amigos com frequência e iniciar precocemente os cuidados com a saúde oral deles ajuda a prevenir o agravamento de doenças, como no coração e nos rins. Na medicina, a principal intenção é promover a saúde a ponto de não ter que resgatá-la. Eu conversei com o médico veterinário e anestesiologista Dr. Lourenço Malucelli. Acompanhe. Uma grande quantidade de pets tem doença da cavidade oral, principalmente a doença periodontal, que é a doença do periodonto, que está em volta do dente, o que segura o dente, que sustenta o dente, né? Então, são infecções que ocorrem por
principalmente acúmulo, comida, mesmo sendo ração, mesmo o pet comendo só ração ou comendo ossinhos que podem promover algum tipo de remoção disso. Se o paciente tem uma predisposição por ter uma anatomia que ajuda a acumular comida, né? E a gente não desorganiza essa placa bacteriana, que depois vira tártaro, vira o cálculo dental, né? O cálculo de bactéria, e isso faz com que haja uma reabsorção de osso, de tecido, né? E isso faz com que a doença periodontal se instale e precise de uma intervenção cirúrgica para isso ocorrer. Doutor, e pensando na prevenção, só que pensando também que a nossa rotina é corrida, quais são as dicas para quem está em casa que o senhor dá para essa higienização bucal? Primeiro, saber que quando é filhote, se você tem um pet filhote, ele vai perder todos os primeiros dentes, como nas pessoas, né? Então, esses dentes, eles têm que esfoliar, ele tem que sair da boca, né? Então, ao nascer o dente definitivo, o dente decíduo ou o dente de leite tem que sair de lá. Se ele não saiu, tem que massagear, tem que fazer brincadeiras para ele sair dali e não ficar ali criando espaços para acumular comida e acumular bactérias, né? E com relação à higienização, ela infelizmente não tem uma fórmula mágica. Ou o pet tem uma anatomia e não tem predisposição a acumular comidinha, brinca com brinquedinhos que ajudam a tirar, né? A cabecinha dele é uma cabecinha com uma anatomia boa para não acumular. Se é um pet pequenininho, com focinho curtinho ou só pequeno, a predisposição é grande. Tem mau cheiro, amarelinho nos dentes, está começando a doença, está se instalando a doença, peçam ajuda. Muito importante, né, Muito Carol? importante. Então, o ideal é a gente ir ao veterinário para vacinar os cães, que é obrigatório, né? E já aproveitar a consulta para fazer a saúde oral dos nossos animais. E acostumar desde pequenininho, desde filhote, né? O doutor enfatizou muito isso, que quanto antes, melhor, né? Para prevenir. Né? Adaptação, exatamente. Né? Certo. Carol, muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Muito obrigada, Carol. Ótimo fim de semana para você. Obrigada, Maria Alice. Obrigada, Juliana. E desejo para você já de antemão boas férias. Muito obrigada. E aproveite. Obrigada. Gente, olha só, falando aí em saúde ainda, hoje, dia 29 de setembro, é lembrado como Dia Mundial do Coração. É isso mesmo, é uma data dedicada a aumentar a conscientização sobre a importância de manter a boa saúde cardíaca. Os problemas cardíacos não escolhem idade, sexo ou etnia. O Antônio sabe disso e se previne contra as doenças cardiovasculares. Eu costumo fazer uma alimentação regrada e muita caminhada. E ando muito de bicicleta também. Tenho carro, mas sempre que eu posso fazer a pé ou de bicicleta, eu faço. Mas nem todo mundo consegue evitar esses males. Eu tenho alguns vasinhos, mas minha mãe já fez cirurgia para tirar ponto safena, minha irmã também. E no calor, minhas pernas incham muito e pesa, chega a pesar na hora de andar. Me dá muito desconforto no calor. Tem o colesterol alto que efetivamente leva você a desencadear um problema cardiovascular. Elas são doenças perigosas porque muitas vezes são silenciosas, de acordo com o cardiologista Nabil Gorayeb. Todo mundo, a principal causa de morte realmente é a doença cardiovascular. Por mais que a gente lute contra isso, e é onde a gente tem que continuar trabalhando, prevenção. A prevenção é tudo hoje. E nos países do primeiro mundo, onde a prevenção atingiu níveis muito altos, a doença cardíaca, o cardiovascular, diminuiu, aumentou mais o câncer. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda a doença cardiovascular é a primeira causa de morte e de invalidez. Na mulher dá mais derrame cerebral e no homem dá mais infarto do miocárdio. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, apenas em 2023, mais de 300 mil pessoas perderam a vida por conta de doenças cardiovasculares. A estimativa do Ministério da Saúde é de que até 2040 esta estatística aumente até 250% aqui no Brasil. Por isso é importante compreender os principais fatores de risco e as medidas preventivas necessárias em nossa rotina diária para proteger o coração. Nós temos a pressão alta, a obesidade, o diabetes, o colesterol alto no sangue.
e a falta de exercício físico, de atividade física. Parece uma coisa assim tão simples, mas as pessoas esquecem. Mas, segundo o cardiologista, alguns mitos ainda prejudicam o tratamento. A doença cardiovascular mais frequente é a pressão alta. E os mitos são terríveis, porque as pessoas deixam de tomar porque não sentem nada e tomando remédio começa a sentir alguma coisa. Às vezes fala, não, está me fazendo mal, eu vou parar de tomar um remédio. Para você ter uma ideia, as estatísticas mundiais mostram que no mundo inteiro, todos os países, as pessoas com pressão alta abandonam o tratamento depois de 6 meses, em média. No Brasil, a gente conseguiu segurar 15 a 20% dos hipertensos medicados a continuar a medicação. 80% abandona. A gente pode ter a condição para ter a pressão alta. Você nasceu com aquela genética para ter pressão alta. Se você consumir sal, que é o principal causador da pressão alta, você vai ter pressão alta. A boa notícia é que muitas dessas condições podem ser controladas e até mesmo evitadas com mudanças de estilo de vida, como explica o especialista. Não é só tomar remédio, tem que corrigir os erros dos hábitos de vida. Se você é sedentário, fica parado o dia inteiro, ande, suba escadas, faça atividade física. Ah, não dá tempo, sobe escada, dá a volta no quarteirão, faça qualquer coisa, mas todos os dias no mínimo de 30 minutos. A tua pressão é alta, você toma um remédio que a tia te indicou? Não, vai no médico e toma um remédio que serve para você. Nós temos vários medicamentos e veja que coisa importante, o Brasil é um dos únicos países do mundo que fornece de graça no SUS o medicamento para pressão alta e para diabetes, quer dizer, não tem desculpa. Não é só a comida que aumenta o colesterol, o próprio corpo fabrica o colesterol muitas vezes. Então, às vezes, você faz uma dieta vegetariana e tem colesterol alto? Tem, porque muitas vezes o problema é seu organismo que produz, e aí precisa tomar remédio para tratar da pressão. É bom lembrar que nunca é tarde para mudar os hábitos e ter um coração mais saudável. Cuidado com a alimentação e atividades físicas diariamente. Recentemente eu descobri que eu tô com colesterol alto, má circulação, né, devido ao excesso de peso. E eu tô fazendo exercício físico, né, porque eu fui orientada pelo médico, já consegui, graças a Deus, eliminar 10 quilos, né, mas tô com essa correria aí porque o sedentarismo contribui muito para que esse quadro agrave, né. É importantíssimo, né? Tem Saúde que cuidar do coração. muito bem do coração, né? É isso aí. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Ótima noite para você, um bom fim de semana e até daqui a um mês, né? Que hoje já sai de férias. Exato. A Juliana vai sair de férias. Ju, boas férias para você. Aproveita bastante, viu? Obrigada. E a gente espera na volta. E vocês ficam aqui, ó, na companhia da Maria Alice Dias. É isso aí. Ótimo fim de semana, gente. Boa noite.